Bom, e aí, galera? Gravar mais um vídeo aqui para vocês, que a gente está no capítulo 2 do módulo. E o capítulo 2, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para vocês acompanharem, para quem não tem módulo. Então, pessoal do segundo ano, sugiro que vocês comprem o módulo, viu? Acho que eu já falei até isso no outro vídeo, mas fica aí mais uma vez a sugestão para vocês acompanharem o módulo. Eu vou me colocar em destaque aqui, porque eu sou mais importante que o módulo. Mas quando tiver alguma coisa muito importante do módulo, eu volto ele para o destaque. Então, ó, o módulo é esse, que é dinâmica demográfica agora do Brasil. A gente falou de um aspecto geral, agora a gente fala da dinâmica brasileira. Primeiro ponto é analisar o crescimento da população brasileira, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma população já de 200 caminhando para 220 milhões de habitantes, mas a gente segue esse crescimento aí exponencial. Então, vocês veem a população aqui de 190 com previsão só de crescimento. A gente não chegou naquele nível que eu falei, por exemplo, do nível europeu ou do nível japonês, onde a população idosa é maior e a taxa de natalidade vem diminuindo. A gente ainda tem uma taxa de crescimento populacional significativa. Então, principalmente, a gente vai observar aqui que algumas regiões, elas vão puxar essa taxa de crescimento para cima. Então, geralmente, as regiões menos desenvolvidas, elas puxam a taxa de crescimento para cima, enquanto as regiões mais desenvolvidas não têm uma taxa de crescimento tão alta. Mas a gente está em um país de dimensões continentais, então a influência que Norte, Nordeste, Centro-Oeste traz, ela vai ser extremamente significativa. E a população por estados é interessante, eu sempre falo isso com os alunos, quando a gente vai trabalhar a população, seja no primeiro ou no fundamental, que as maiores populações no cenário brasileiro, a gente já vai até falar disso daqui a pouco, está concentrado nas capitais, e principalmente nessas capitais aqui, que são as zonas litorâneas. Falei disso no vídeo anterior e volto a repetir. O processo de colonização brasileira ele se dá pela zona litorânea. Então a gente vai perceber que as cidades, a população brasileira está concentrada no litoral, e quanto mais para o interior, deixa eu dar um destaque aqui para esse mapa, só para vocês verem a população. Então, quanto mais para o interior a gente vai, menor vai ser a população. Então, se a gente pegar aqui aleatoriamente Espírito Santo, 4 milhões de habitantes, aí você vem Rondônia, 1 milhão. Então, a gente vai perceber que aqui tem mais gente do que cá. Então, o leste, a zona litorânea, tem mais gente do que os estados do interior do Brasil. Claro, a gente vai ver aqui, eu estou falando Pará, Amazonas são estados que têm uma grande população, mas são estados imensos. São os maiores estados que a gente tem. E quando a gente pega, por exemplo, o Pará e o Amazonas, se a gente for comparar, então, bora pegar estados significativos, Rio de Janeiro e São Paulo. Qual a diferença populacional? Nenhum estado aqui no norte vai chegar próximo de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Então, são estados com uma grande população. População da Bahia, 16 milhões de habitantes, 15,3. Está chegando a 16 milhões de habitantes. Nenhum estado aqui tem isso. Então, a população ela vai se concentrar principalmente nessa faixa aqui. E agora é interessante o módulo trazer isso, porque eu não sei se vocês acompanham o noticiário, mas o noticiário diz o esgotamento, tipo a retirada de dinheiro para o IBGE. E o módulo traz qual é a importância do censo. Pense, como é que você sabe onde investir? Você tem um país de dimensões continentais, aí você fala, onde é que eu vou investir para a escola? Aí você fala, velho, investe no Ceará, o Ceará está precisando ir para a escola. Mas não é assim que vai ser feito. Você tem que primeiro parar e analisar. Quem foi meu aluno no passado, eu já tinha falado disso. Onde é que tem a maior taxa de natalidade? Aí você vai, para e diz, pô, a maior taxa de natalidade está em Santa Catarina. Aí você fala, pô, então tem que investir em pré-escola lá. Aí você vai olhar, e o Ceará está como? Não, o Ceará hoje está com a taxa de natalidade muito baixa, a população adulta está crescendo muito. Não, então bora investir em universidade. Aí você vai, sim, e Rondônia está com população idosa crescendo absurdamente. Então a gente tem que investir em saúde pública, porque a gente precisa dar acesso à saúde para essa população. Então, bora construir um novo hospital em Rondônia. Então, você precisa do censo para ter essas informações. Pensa, por que se constrói uma nova escola? Será que é aleatório? Bora construir uma escola hoje perto sei lá, perto de Rio Sena. É aleatório? Não pode ser aleatório, porque tem público para ter nessas escolas. Será que tem criança suficiente para ocupar essas escolas?
Então, você tem que criar uma escola dentro de um espaço onde exista a população para acessar essa escola. Não dá para criar uma escola em um bairro onde já tem 3 escolas e não tem população suficiente para utilizar esse equipamento público, que é a escola. Então, bora criar uma quadra. Criar uma quadra onde? Bora criar uma quadra na Graça. Ah, mas a Graça é o bairro que tem a maior taxa de população idosa de Salvador. Será que eles vão usar uma quadra? Será que não seria mais interessante criar uma quadra no São Caetano? Então, você precisa dos dados, você tem que ter esses dados alimentados constantemente, por isso que de 10 em 10 anos o IBGE faz um grande censo analisando o Brasil inteiro para saber onde precisa ter maiores investimentos. Então, claro que eu não vou ler isso aqui tudo, mas se vocês quiserem, leiam um módulo que é justamente isso que ele está falando. Esse processo de fazer o censo para analisar o que ocorre com a população, o que está ocorrendo com a população e a partir da evolução das questões populacionais que você vai agora começar a distribuir os recursos. Quem é que precisa de mais recursos para a educação? Quem precisa de mais recursos para a saúde, infraestrutura? Então, você precisa desses dados. Onde é que tem a maior taxa de desemprego? Então, bora investir lá. Onde é que tem a menor taxa de desemprego? Então, já não precisa de um investimento tão grande quanto, por exemplo, a Bahia precisa. As taxas de crescimento, crescimento natural ou crescimento vegetativo, já falei isso no vídeo anterior, que é a diferença entre taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, aí você vai ter o crescimento, e a gente vai perceber, ó, como a taxa de crescimento populacional, crescimento vegetativo da população brasileira de 1900 até 2020 sofreu mudanças. Então, você vai observar que a gente já teve, lá nos anos de 1900, uma taxa de crescimento populacional muito maior, e hoje o que a gente percebe é que a taxa de crescimento populacional ela vem diminuindo. Lembra que eu falei da transição demográfica? Então a gente passa por um período de crescimento, um período de redução e agora a gente segue em uma estabilidade. Então a gente passou por essa transição demográfica, alto crescimento populacional e depois isso vai se reduzindo. E a população brasileira, além de estar concentrada no litoral, ela está concentrada nos grandes centros urbanos. O Brasil passou por uma transição de um país rural para um país extremamente urbano. A maior parte da população brasileira vive na zona urbana. Se a gente pega Salvador e região metropolitana, Salvador e Lauro de Freitas, se eu não estou enganado, Lauro de Freitas tem 99% da população vivendo na zona urbana. Então não tem zona rural em Lauro de Freitas, acho que não tem quase nada de zona rural. E Salvador segue a mesma lógica. Salvador, eu acho que não tem quase nada de zona rural. A maior parte da população vive na zona urbana. Deixa eu voltar o destaque aqui para o módulo. Ó, população brasileira, população rural e urbana em porcentagem. Em 1960, a gente vai ter aí uma população rural maior do que a população urbana. E você fala, nossa, mais da metade da população brasileira vivia na zona rural. Mas o processo de industrialização, lembra a acumulação de capital lá com café, o Sudeste, depois vem o processo de imigração, tudo isso influenciou. Só para vocês terem ideia, a década de 70, a Bahia já começa a receber o polo petroquímico de Camaçari. Então você começa a ter uma nova estrutura em Camaçari, uma nova dinâmica industrial, só para trazer para o contexto mais próximo da gente. E já começa a mudar a cara o cenário do país. Aí, em 1970, você já tem uma população urbana maior do que a população rural. Quando a gente vem para os anos 2000, a gente está falando de uma população rural que não chega nem a 20% da população brasileira. Em 2020, aí, né, vai depender do que o censo traz, mas a estimativa é que a gente tenha 10% da população brasileira vivendo na zona rural. Então, a gente tem um esvaziamento da zona rural. Importante lembrar, a mecanização do campo também contribui para isso, porque você precisa de menos pessoal trabalhando. Então, onde é que estão as maiores oportunidades de emprego? Nos centros urbanos. Por isso que você vai ver o pessoal do interior vindo para Salvador, o pessoal de outras regiões indo para São Paulo, porque maior concentração de indústria, maior concentração de comércio, de serviço e de emprego, obviamente. Então, por isso que você vai ter essa mudança da população do campo para a cidade. E aí o percentual de crescimento da população, hoje a gente está estagnado em 1,2, 1,1 a taxa de crescimento. Mas para um país que tem 200 milhões, quanto é 1% de 200 milhões? Façam a conta, não vou fazer não. Mas 1% de 200 milhões é o que a gente cresce aí todo ano. Então, se a gente continuar nessa taxa, a população cresce de forma elevada. Então, você pensa assim, nossa, mas realmente é muita coisa. Eu estou falando que é muita coisa porque eu imagino que é muita coisa. Eu não fiz a conta aqui não, porque eu sou péssimo de matemática. Mas 1% de 200 milhões, 1% de 100 é 1. 1% de 200 é 2.
Se são 200 milhões, dá o quê? 200 mil pessoas? É isso? Não sei, não fiquem dando risada não, viu? Eu sou ruim de matemática, mas é algo nesse sentido aí. Então é muita gente, a população ela cresce absurdamente. E se vocês fizerem a conta, me digam depois quanto é para. Ah, eu vou fazer a conta. Eu vou botar aqui calculadora de porcentagem na internet para descobrir quanto é isso. E a taxa de mortalidade infantil, que tem tudo a ver com a taxa de crescimento e tem a ver com qualidade de vida. Isso mostra como o Brasil vem evoluindo. Então a gente sai de uma taxa de mortalidade infantil, porque qualquer país que tem uma taxa de mortalidade infantil elevada significa um país com pouco desenvolvimento social. A gente estava aí com 29% a taxa. Então a cada 1.000 nascidos, 29 morriam. Então, isso é uma taxa extremamente elevada. Eu sugiro depois que vocês pesquisem taxa de mortalidade infantil de países pobres, tanto da América Central como da África, e depois compare com taxa de mortalidade infantil de países da Europa, como Alemanha, França. Faça essa comparação depois. Então, a gente sai de 29% para 13%. Isso é extremamente importante. Então, a gente percebe como a taxa de mortalidade infantil diminuiu no Brasil, e isso mostra como a gente está evoluindo socialmente, porque a evolução econômica é importante, mas a gente precisa de um desenvolvimento social também. E a taxa de fecundidade, que é o número de mulheres que engravidam, né, quantas crianças vão chegar aí na nossa sociedade, a gente vai ver a taxa do Brasil está aqui em 6,1 em 1940, e quando a gente vem para 2010 caiu para 1,9. Lembra que eu falei quantos filhos sua avó teve e quantos filhos você pretende ter? Então, isso aqui faz muita diferença. Quantos filhos você teve e quantos filhos sua mãe, ou quantos filhos sua avó teve e quantos filhos sua mãe teve. Então, isso aqui mostra claramente essa diferença. Aí, o que a gente tem que observar, lembra que eu falei, no começo do vídeo eu estou falando isso, que algumas regiões puxam a taxa de crescimento para cima. Então, enquanto a gente tem no Sudeste 1,7 e no Sul também 1,7, a gente tem Norte, Nordeste e Centro-Oeste quase em 2% de taxa de crescimento. As atividades, importante fazer, plano da dica. Ah, quero fazer Enem, quero ser médico, quero ser engenheiro. Faça atividade. 3 minutos por questão. Tem que levar 3 minutos para responder uma questão. Desculpa. A estrutura etária da população brasileira. A gente vai ver, isso aqui tem a ver com a taxa, tem a ver com a pirâmide etária. A população brasileira está dividida como? A gente tem uma população jovem, uma população idosa, uma população de crianças. Então, olha o que ele está mostrando aqui. Quem está em destaque é o módulo. Deixa eu ver. O módulo. Pronto. Então, olha o que a gente está vendo aqui. Por grupo de idade, em 1980, qual é o maior grupo? Esse aqui, 57% da população. Sempre vai ser, porque inclusive de 15 a 64 anos tem mais gente do que de 0 a 14. Mas o que a gente tem que olhar é o que está acontecendo aqui e aqui. O importante que aconteça, os países desenvolvidos, pelo menos a lógica vai ser essa. Aqui aumenta e aqui diminui. Foi isso que aconteceu com o Brasil, de 38 para 24, de 4 para 7. Então a gente tem um aumento da população idosa e uma diminuição da população de crianças. Isso é extremamente importante porque mostra, isso não vou voltar tudo, mas isso vai fortalecer aquela ideia que a taxa de fecundidade vem diminuindo, o número de nascidos vem diminuindo. Olha a pirâmide do Brasil de 1990 para 2010. Olha como a base estreitou e o topo alargou. Ah, mas foi pouco, mas é significativo. Esse alargamento aqui ele é extremamente significativo. Junto com isso, expectativa de vida. Ah, você gosta de sua vozinha e você gosta de ir na casa dela? Porque o Brasil investiu em saúde, o Brasil investiu em assistência social. Então, as pessoas hoje têm mais acesso à saúde. As pessoas conseguem ter uma vida mais longa e tudo isso tem a ver com os aspectos sociais, onde elas vivem, o acesso à educação, acesso à saúde, tratamento. Por isso que se você perguntar à sua avó quantos anos a avó dela viveu, provavelmente não vai ser tanto quanto ela. E sua avó hoje já tomou a vacina da Covid. Espero que sim, né? Então, sua avó já tomou a vacina porque a expectativa de vida aumentou. A gente tem uma população idosa muito maior. E a tendência é que isso chegue mais longe ainda. Olha a expectativa de vida do Japão depois. O Japão tem uma expectativa de vida extremamente elevada. E normal, aqui a gente sempre discute isso, o pessoal discute isso comigo ano passado, estrutura etária por gênero, a gente vai ver sempre que quanto mais velho vai ficando, mais mulheres tem. Por quê?
os homens estão em empregos mais arriscados, os homens se cuidam menos. Só é abrir aí Instagram, ver story, TikTok, o que é que os homens estão fazendo, o que é que as mulheres estão fazendo. Os homens são mais descuidados. Sim, também tem isso. Mas a questão do emprego e de saúde e o machismo estrutural que faz com que os homens acreditem que não precisam ir tanto ao médico. Ah, não preciso ir ao médico, tô bom, é só uma tosse. Quando vai ver, a tosse era um câncer de garganta. Então, isso é uma questão também que não é só, a gente vai falar, mas é uma questão cultural, não, é uma questão também do machismo estrutural que está na sociedade que faz os homens acreditarem que não precisam ir e que eles podem se arriscar mais. E não é isso que deveria acontecer. As pessoas precisam ir ao médico, você precisa fazer seu check-up anual, você precisa fazer exames, você precisa tratar de seu corpo, e isso vai influenciar para que as mulheres vivam mais do que os homens. Bora lá, distribuição da população por território. Para mim, esse aqui é o melhor, que é o que eu falei também no começo do vídeo. Ó a mancha populacional do Brasil. Tipo, quanto mais litorâneo for, mais escura vai ser a mancha. Quanto mais para o interior você vem, mais claro fica. Ó a região norte, tipo, tá quase branca, enquanto o litoral brasileiro tá cheio de manchinhas marrons. E onde é que as manchas marrons se concentram? Nas capitais. Salvador tá aqui. Quanto mais longe de Salvador você vai, mais claro fica. Aqui as capitais próximas, ó a grande mancha urbana, ó a grande mancha, São Paulo, Rio, que aí vem para o interior também, né? Mas tudo próximo das capitais. Aí você vem para o interior, ó Manaus, Rio Branco, Porto Velho, aí você tem concentração. Nas regiões mais afastadas dos centros urbanos, você tem vazios demográficos. Então, o Brasil ele é extremamente populoso, 220 milhões de habitantes, mas ele não é povoado. Então, o processo de povoamento não é tão forte, porque a população está concentrada na faixa litorânea e o interior do Brasil tem um vazio demográfico. Então, você tem regiões aí que a densidade demográfica é muito baixa. E aí vem a atividade de novo, que sugiro que vocês façam. O Anderson deve estar voltando aí brevemente, então vocês podem tirar dúvida com eles. Mas eu estou na turma, queria até dizer isso, me incluíram nessas turmas, então se você olhar aí, eu estou nessa turma agora. Então, se ficou alguma dúvida, me pergunte. Claro que a ideia aqui não é explicar o assunto todo, é um resumão para quando o Anderson falar, ele só precisar pegar ali os pontos principais, porque o geral você já tem acesso através desse vídeo. E o capítulo 3, não sei se eu vou chegar a gravar um vídeo para vocês, se não for eu que grave, Anderson já vai dar essa aula para vocês, tá bom? Beijos, abraços, a gente se vê. Deixa eu voltar aqui para o destaque. A gente se vê em algum momento aí ao longo do ano, no presencial, no online, não sei. Mas agora eu estou na turma, estou mais próximo de vocês, então qualquer coisa, só falar comigo. Beijos, até a próxima.